tá. Agora conta pra gente, como é que deve ficar esse cenário para as small caps? Paula, quando a gente olha para a composição geral do índice, acho que a gente até comentou um pouco a medição de giro no final do ano passado, foi um ano bom para o índice de small caps, mas não foi tão bom quanto, por exemplo, para o próprio Bovespa, né? E geralmente, quando a gente olha para a história dos ciclos de bolsa aqui no Brasil, o índice de small caps ele tende a andar melhor num efeito de segunda ordem, né? Ele tende a andar depois que a bolsa já começou a deslanchar um pouco. É difícil você fazer uma atribuição de causalidade para isso, né? Por que o índice de small caps anda depois? Mas o principal fator que a gente geralmente usa como explicação é a questão da liquidez. Então, a bolsa brasileira, eu costumo sempre comentar isso com clientes aqui da Empíricos como uma curiosidade, né? Ela é muito pequena quando a gente mensura em volume diário. Então, a gente pega a B3 num dia qualquer negocia entre 25 e 30 bilhões de reais. Ontem, as ações da Apple negociaram 8 bilhões de dólares sozinhas nos Estados Unidos. Então vamos botar 5 reais de dólar, que só para facilitar. A vida é 40 mil, uma única ação no mercado americano é maior do que todo o volume negociado aqui no mercado brasileiro entre todas as ações. Então quando a gente fala das small caps, que ainda captam uma parcela pequena desse volume que já não é grande, você tem ali uma real dificuldade do investidor institucional de montar a posição e desmontar posições nessas pequenas empresas. Então você precisa ter um mercado com muito mais liquidez para que esses casos comecem a ficar interessantes. Você precisa já ver até algum nível de saturação nas blue chips, sabe? Para você começar a ver de fato o interesse dos investidores migrando para as microcaps. Não quer dizer que não tem jogo nas microcaps até uma fase muito avançada do bull market. Eu acho que a nossa carteira aqui do Microcap Alert no ano passado prova que se você fizer uma boa seleção, você consegue chegar lá na frente. Então o índice de small cap subiu 17 no ano, a gente subiu 73% no ano passado aqui com a nossa carteira. Então, para a gente foi um ano para a gente aqui excepcional. A gente conseguiu aqui com uma seleção, inclusive pequena de ações, entregar essa performance aí bem legal para o investidor. E, esse jogo das small caps está só começando, né? Igual você comentou, a gente está na metade do ciclo de afrouxamento monetário aqui, nem na metade ainda, se a gente pensar no que vai ser a extensão dele temporal, né? Lá fora, nem começou o ciclo de desaperto monetário nas maiores economias do mundo, o que também, historicamente, é muito positivo para economias emergentes igual ao Brasil, principalmente em termos de liquidez, que eu estava mencionando agora há pouco. Isso tende a atrair dinheiro para os mercados emergentes. Então, tem muito jogo ainda, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, Paulo. Maravilha, então tende a ser bastante positivo, né? Já que foi um ano positivo para 2023 e as smalls tendem a demorar ali um pouquinho, 2024 pode ser mais positivo. Só me corrigindo aqui, porque eu falei 10 vezes mais, mas não é 10 vezes, porque, né? É um pouco menos, menos. Só 17, algumas vezes, mas não chega 7, a 10. Né? Seria 7 para ser 73%, como você falou, subiu a carteira aí mais, muito mais, né? Como você falou, é muito importante selecionar, ter essa visão aprofundada mesmo, a importância de vocês analistas para trazer essas oportunidades aqui para o investidor que assiste o Giro do Mercado. E já falando, vou direto ao ponto aqui, já que essa previsão é positiva, né? Esse ano a gente começa bem melhor do que 2023. O que você pode falar aí? Qual é, na verdade, a sua small cap preferida para começar 2024? A gente trouxe uma aposta nova para a carteira, Paulo, agora nas últimas semanas de dezembro, que foram as ações da Viveo, o ticker é VVEO3, que é a maior distribuidora de medicamentos hospitalares e remédios do Brasil. E chamou bastante atenção para a gente em Viveo, menos todo o conjunto da obra, porque a gente acompanhou no IPO e achamos uma companhia excepcional já na época, mas mais o que aconteceu com essas ações no último semestre de 2023. Então, a Viveo fez uma oferta de ações, mais ou menos entre julho e agosto do ano passado. A ação estava cotada mais ou menos R$21, R$22 ali. E a ação derreteu desde então, assim. Se a gente simplificar o que aconteceu no segundo semestre para a Viveo, a ação caiu num dia e no outro também, em basicamente todos os dias do semestre. E ela terminou caindo mais ou menos 45%, assim, em relação ao preço da oferta de ações que aconteceu ali entre julho e agosto. Então, essa queda muito acentuada dessa ação, de uma empresa que a gente já considerava de qualidade pela percepção que a gente tinha anteriormente, meio que serviu aqui como gatilho para a gente, vamos estudar, vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, a Viveo, igual eu comentei, é a maior distribuidora de medicamentos hospitalares e remédios do Brasil. Isso não é pouca coisa. Então, a gente está falando de uma empresa que na época do IPO tinha 11% de market share, hoje tem 18% de market share. Então, em 2 anos, construiu aí 7 pontos de participação de mercado, tanto crescendo organicamente muito mais que os seus mercados de base, como fazendo muitos M&As. Então, uma empresa bastante aquisitiva, já vou falar um pouco mais sobre isso.
Mas acho que só para tentar explicar um pouquinho do que é essa companhia, né? Os mercados de distribuição, no geral, são mercados bastante competitivos. Então, você é um intermediário entre quem produz o bem e quem, de fato, entrega esse bem para o consumidor final ou quem, de fato, já consome esse próprio bem. Então, se a gente pensar, por exemplo, no varejo, os distribuidores de varejo operam com margens muito apertadas. A gente está falando de 2, 3% de margem EBITDA e metade disso de margem líquida. No segmento de saúde não é muito diferente. Então, os maiores clientes da Viveo são as maiores redes hospitalares do Brasil. Elas estão comprando da Viveo ali, desde produtos super básicos, tipo luva, jalecos, material de cama, até medicamentos um pouco mais complexos, por exemplo, medicamentos oncológicos, preparativos para exames, que são medicamentos um pouco mais caros. Então, tudo isso eles fazem via essa estrutura de distribuição da Viveo, e as margens são geralmente o dobro aqui do que a gente vê na distribuição de varejo tradicional, o que ainda assim são margens bastante apertadas. Então, quando a gente olha dentro da estrutura de custo de um hospital, Paulo, a gente vê que 2, 3% do custo só está relacionado a essas distribuidoras. Isso gera um incentivo, na nossa opinião, de concentração. Por quê? Porque não faz sentido você ter ali dentro da sua empresa um enorme time para fazer relacionamento com dezenas, centenas de distribuidores diferentes para economizar uma mixaria na próximo pacote de luva que você vai comprar. É muito mais importante você ter disponibilidade, porque se faltam algum desses materiais essenciais, isso atrapalha a operação do hospital para vender serviços que são muito mais caros do que ele economizaria ali com esse material que está faltando. Então, você gera esse incentivo para que um hospital concentre muito da demanda dele com pouquíssimos distribuidores, com 2, no máximo 3 distribuidores. E todos os segmentos de saúde, se a gente separar aqui os hospitais, os laboratórios e as seguradoras, têm passado por um processo de consolidação nesses últimos anos. Então vamos pensar só aqui em grandes nomes que a gente conhece. Redditor, fazendo aquisições sem parar desde a época do IPO. Hapvida Intermédica, uma fusão muito grande dentro do segmento de saúde também. Vamos falar do segmento de laboratórios, Fleury e Hermes Pardini agora, uma fusão grande também acontecendo. Os players de hospital que têm capacidade, têm poder financeiro e têm já um footprint bastante relevante, têm entrado sozinhos no segmento de diagnósticos para ter uma infraestrutura verticalizada. Podemos falar aqui da DASA, é um exemplo disso. Então, é um setor que, como um todo, tende à consolidação. Eu acho que a consolidação, a nossa percepção aqui na Empíricos, ela tende a ser ainda maior no segmento de distribuição, o que abre excelentes oportunidades para a própria Viveo, né? Então, esses mercados dela, em que ela atua, eles já crescem bastante de base, Paulo. A gente está falando de mercados que organicamente crescem entre 10% e 12% por ano. Isso é bastante coisa. Então, geralmente tem um pouco de crescimento orgânico, mas bastante de inflação médica, que a inflação médica é estruturalmente alta, maior do que a inflação de consumidor no geral. Então, são mercados de crescimento interessante. A Viveo tem crescido nos últimos anos mais do que o restante do mercado, mas ela tem feito também muitos M&As. Então, essa é uma empresa cuja essência dela é crescer via aquisições, é crescer via consolidação. Isso tende a acontecer, já falei de outros casos aqui no Giro, de outros segmentos, quando você tem um mercado que é muito pulverizado, alguns players muito grandes e o mercado é maduro, esse mercado tende a se consolidar. Então a Viveo é hoje também a maior consolidadora aqui quando a gente fala dentro do segmento de saúde. Não são aquisições baratas, então a Viveo investiu mais ou menos 3 bilhões de reais desde a época do IPO. Vamos pensar que essa companhia vale hoje mais ou menos 5 bilhões de reais de valor de mercado. Ou seja, é muito representativo tudo que ela investiu em aquisições nesses últimos anos. Chegou numa situação ali mais ou menos no começo do ano passado, em que ela estava com endividamento relativamente alto, assim, já estava um pouco proibitivo para ela seguir expandindo via M&As, ela deveria focar um pouco mais agora em fazer lição de casa, integrar todas essas aquisições, começar a gerar caixa e pagar um pouco de dívida para poder reiniciar esse ciclo, mas eles fizeram essa capitalização que eu comentei no começo aqui em agosto do ano passado. Isso deu uma normalizada na situação financeira da companhia, mas mesmo assim aqui as nossas perspectivas para 2024 são de um ano bem menos aquisitivo, de bem mais foco aqui em geração de caixa, em eficiência, e ver começar a aparecer resultados trimestrais aí muito melhores do que a companhia vinha apresentando, o que já eram resultados muito bons.